Um bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos domingos. E vou solicitar a Mirella para fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Os nossos estudos hoje se concentram no Livro dos Espíritos. E só para relembrar, né, nós iniciamos no último encontro do mesmo estudo do Livro dos Espíritos, a lição que são as considerações sobre a pluralidade das existências. E também, como uma referência de lembrança, é uma lição muito extensa, né? É uma lição que ela não se baseia numa pergunta e resposta, e sim todo um contexto explicativo a respeito do tema, trazido pela espiritualidade. Então, nós vamos, de um certo modo, nos domingos que nós estudamos o Livro dos Espíritos, estudar essa lição, que ela é extensa e ela vai durar alguns domingos, né? Então, no último estudo do Livro dos Espíritos, nós já subimos algumas leituras, estudos, percepções, né? Análises a respeito do que está sendo tratado. E assim, eu vou dar continuidade à leitura e nós vamos ver aqui, né, dentro do nosso estudo, as nossas percepções que nós vemos. Enfim, então, considerações sobre a pluralidade das existências. E dando continuidade, eu vou começar assim, eu não vou nem retomar o parágrafo anterior, porque o parágrafo anterior também é extenso. Então, dentro de uma percepção de estudo, nós vamos considerar, é claro, que relembrar alguns pontos do estudo anterior e dar continuidade. Lembrando, nós estamos estudando assim sobre um dos maiores pilares que tem nos estudos da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. São as várias encarnações que nós já tivemos, que estamos atualmente aqui e que teremos mais, com a ferramenta do corpo como a principal ferramenta da evolução do espírito, né? E compreendendo melhor tudo isso, claro, com o estudo baseando também na justiça divina, na justiça divina. Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos ver as nossas percepções e vamos continuar esse estudo que ele é tão rico para nós aqui, tá? Supomos falar às pessoas que acreditam no futuro qualquer após a morte e não as que só têm o nada como perspectiva. Olha só, supomos a falar a pessoas que acreditam no futuro qualquer após a morte. É interessante essa questão do futuro qualquer após a morte, porque nós que estudamos a doutrina espírita, nós bem sabemos que a continuidade, né, da vida e a verdadeira vida, que é a vida espiritual, ela continua. Nós já fizemos estudos aqui, até dentro do próprio livro dos Espíritos, que a partir da nossa criação, nós somos o todo pela eternidade, no campo de evolução, né? Então, aqui os Espíritos, ele nos faz nos chamam a atenção com relação àqueles que acreditam em algo após a morte do corpo físico, em algum futuro, em alguma continuidade.
E isso não só a doutrina espírita faz. Por exemplo, e aí vamos citar, a Igreja Católica, por si só, ela acredita, sim, no futuro do espírito após a morte do corpo. Claro que numa ideia, né, dentro dos estudos deles e tudo mais, que pode ir para uma zona muito inferior, pode passar por vezes pelo purgatório, ou até mesmo ir para o céu, mas é uma religião que acredita, sim, num futuro pós-morte, corpo físico. O protestantismo, né, as religiões evangélicas também acreditam nessa continuidade e tem uma vertentes muito variadas, né? Mas vamos dar exemplo de algumas que após a morte o espírito ele vai, né, dormir até o retorno de Jesus, que aí vão acordar de novo, mas mesmo assim eles não consideram a morte, né? Ó, ali acabou e cessou. Mas, ao mesmo tempo, existe várias crenças, né, internas mesmo de determinadas pessoas que chegou ali no sepulcro, né, chegou ali no momento ali da morte do corpo e simplesmente acabou. Então, aqui ele faz, assim, realmente uma chamativa para, tipo, supomos falar as pessoas que acreditam no futuro qualquer após a morte e não as que só têm o nada como perspectiva ou que deseja mergulhar a sua alma no todo universal sem conservar a individualidade. Interessante, pelo que trata aqui, tem pessoas que acreditam que na hora que morre, a energia é jogada para o universo, né? Então, não se respeita a individualidade, a evolução, né, de cada um. Então, ó, faleceu, a energia vai para o universo e ali se contextualiza. Como as gotas da chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Se acreditais num futuro qualquer, por certo, não admitireis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros, pois que isso não teria consequência? É interessante as indagações que os espíritos vêm falando. Por quê? Por que viver, então? Por quê? Por que ter uma vida única e breve, rápida, né? Eu estou falando de rápido mesmo, de 90, 100, 110 anos. O que é isso? Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E aí, o espírito vem trazendo assim, por quê? Por que, então, se não vai ter nada depois da morte, por que eu devo fazer, ou é sugerido eu fazer o bem ao próximo? Por quê? Já que não, né, não tem um porquê. Aí por que eu não devo fazer a maldade? Que vai chegar ali, todo mundo vai embora mesmo e vai embora ainda é um contexto otimista, né? Ah, vai chegar ali, vai acabar tudo mesmo. Por quê? Por que eu vou me esforçar para me desvencilhar de um vício? Já que vai chegar ali, vai acabar tudo mesmo. Por quê? Inclusive, esse tipo de pensamento é aquele pensamento de tantas vezes que nós vimos aí em ditos populares, né? Em palavras vindas de qualquer contexto social, humano, né? De tipo assim, eu vou aproveitar a vida porque a vida é curta, eu vou aproveitar a vida porque a vida é uma só. Então, se baseia nisso, nessa ideia de realmente, não vai ter nada depois da morte mesmo, acabou tudo ali no sepulcro, eu vou aproveitar a vida. Eu vou para o campo dos prazeres, né? E por que seguir Jesus Cristo que pede para a gente entrar na porta estreita? Eu vou para a porta larga, vai acabar tudo mesmo. E aí é aqui a questão, e os próprios espíritos vêm, né? Se perguntando na resposta, por quê? Por que eu me esforçaria tanto, já que tudo vai acabar e não tem continuidade, né?
E olha, talvez aí também, em boa parte, se concentra tantos atrasos evolutivos, tantos atrasos evolutivos, né? Então, isso é importante nós compreendermos. O estudo vai nos permitir cada vez mais ficarmos, de um certo modo, preparados nesse campo do conhecimento, né? Da realidade do espírito, da multiplicidade das existências, né? E, e por que isso tudo? Por que, que não teria continuidade? Porque tudo se acabaria no túmulo. Na onde está a justiça divina? Na onde que está a bondade divina? Na onde está a coerência da engenharia que, inclusive, nos criou e criou toda a natureza e criou todo o universo e criou todos os mecanismos que fossem possíveis para nós melhorarmos? O porquê? Por quê? Né? E aí é o que, por vezes, todas essas crenças do não acreditar em nada, elas, aos poucos, elas vão por terra abaixo, não se fundamentam, não tem um embasamento sólido, então não tem como. E assim, é uma coisa que a gente até estuda aqui, né? A pessoa pode crer ou não crer, mas tem continuidade. A existência do espírito é eterna. Nós vamos passar por várias situações, por várias condições. Vamos nos desfazer de vícios que nos atrasam, que nos travam na marcha do progresso, e vamos evoluir. É mais do que uma questão de, eu creio ou não creio. É a engenharia. É a engenharia, né? Então, por vezes, as pessoas vão se encontrar lá no plano espiritual e ainda acreditando estar vivas, né? Continua a sua vida comum aqui, mas já não está mais. Ou, por vezes, vão chegar no plano espiritual, vão encontrar os entes queridos que já foram antes dele e aí, simplesmente vão se considerar aí, entre aspas, nossa, eu estou ficando louco. Estou vendo pessoas que já foram, né? Porque você já foi também. Você está no plano espiritual. Continuava, você não acreditava, mas continuava, né? Então, isso vai acontecer independentemente da crença materializada que se encontra, por exemplo, nesse instante, ou que se encontrava no passado, ou que se encontrará no futuro, né? Então, os espíritos eles fazem essas indagações aqui, acreditar, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, segundo o que tivermos feito durante a vida. E tereis o desejo de que seja o mais feliz possível, pois que deverá durar pela eternidade. Pela eternidade. Terieis, por acaso, a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já passaram pela Terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos efeitos, dos eleitos. É interessante isso aqui também. Bem sabemos que nós, o maior, já, né, tratamos praticamente em todos os estudos, né, a respeito da realidade espiritual de Jesus Cristo, o espírito mais evoluído que passou por nós aqui na Terra. E assim, dentro dos estudos e tudo mais, né, dentro dos pergaminhos, dentro dos evangelhos e tudo, na onde o povo considerava realmente ele o filho de Deus, o filho primogênito de Deus, o único filho de Deus, e até mesmo misturando e confundindo ele, que Deus e ele é a mesma coisa, né? Ou seja, Jesus é Deus, né? Principalmente quando Jesus ele vem falar que eu e o Pai somos um só, mas não foi nesse sentido, né? Levou muito no literal.
Foi no sentido que, no grau de evolução que Jesus estava, e dentro de todas as virtudes que ele carregava, ele já carregava em si os propósitos de Deus e até mesmo as intuições de Deus, né? Então não tem nada a ver com eu e o Pai somos um só, ou seja, Jesus é Deus. Não, cada um é cada um, né? E então, dentro disso tudo, que aqui é o que se trata, né? Ó, reparem bem aqui que ele vem aqui, teríeis por acaso a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas, como se Jesus Cristo tivesse vindo dentro das suas virtudes perfeito. Ele não teria passado por nenhuma condição de evolução e passou, fez um trajeto como o nosso, só que, segundo também relatos, o trajeto dele foi mais curto, porque as opções dele foi mais salutar, né? Foi mais para o caminho da bondade, mas esteve no mesmo estágio que todos nós também, foi criado simples e ignorante, né? Lembrando que ignorante é o desprovido de saber. Então, então nós estamos na mesma luta existencial, na mesma luta diária também, de expurgar todos os nossos vícios. E aí ele fala, ó, o que você quer? Você já queria vir perfeito, né? Por exemplo, tendo assim o direito imediato da felicidade dos eleitos, né? E uma observação: Jesus ainda veio a ser crucificado. Qual seria a felicidade material que nós humanidade, estaríamos emplacando em cima de Jesus Cristo, né? Jesus era um espírito celeste, um espírito de mundos felizes, né? Mas repara que um missionário também se coloca à prova para o seu testemunho, para o seu testemunho. Então é importante essa compreensão. Num estudo feito no domingo passado, presencialmente, lá na estrada de Damasco, levantou-se um tema na onde o meu tio Eurípides, né, Eurípides Marini, ele citava por vezes que Jesus Cristo teria sido o maior aflito aqui na Terra. E aí até houve algumas indagações. O que significaria isso, né? Um espírito celeste ser um espírito em aflição. E aí, procurando fazer uma leitura mais fina, né, e tudo mais, e pensando e raciocinando bem, repara que realmente Jesus teve alguns momentos que, mesmo dentro da sua grandeza espiritual, mas ele teve alguns momentos realmente de aflições. Como, por exemplo, quando ele chega no templo, né, no templo religioso, e tem que, de um certo modo, convidar aos mercadores a se retirar de lá, porque estavam querendo utilizar um lugar que seria de prece, meditação, oração, né, uma ligação com Deus, como um meio de comércio. Esse seria algum dos momentos de aflição que Jesus Cristo tenha passado naquele momento, mas um momento rápido, né? Aquela aflição que vem e logo já vai. Outros momentos de aflição que talvez Jesus tenha passado, segundo a ótica do Eurípides Marini, né? Quando ele vem a convidar, né, a, algum daqueles que chega ao seu lado solicitando que queria também chegar aos reinos dos céus, né? E ele falava, ó, vai e doa tudo que tem, doa metade que tem, venda tudo que tem, venda metade que tem, independente, e venha comigo, pegue a sua cruz e me siga. Por vezes aqueles não o seguiam. Alguns momentos de aflições com relação a isso também, ao livre-arbítrio utilizado pelos irmãos dele aqui na Terra. E aí, pensando e raciocinando em vários momentos, quando
um pai e uma mãe solicitam o auxílio dos apóstolos com relação ao filho que por hora caía na água, por outra hora caía no fogo, enfim, solicitaram aos apóstolos um auxílio, alguma coisa, os apóstolos não conseguiram auxiliar nele, e Jesus chegou de um certo assim, meio, raça incrédula e de pouca fé, né? Esses momentos, de repente, momentâneos mesmo, naquele momento, algum um espírito celeste que está aqui em missão, que veio passar seu testemunho e todo o conhecimento, mas que talvez passou por alguns minutos, alguns segundos de aflição. Ô, raça incrédula, vocês não conseguem tratar dessa criança, vocês não conseguem tirar, por exemplo, né, solicitar que esse espírito que acompanha essa criança seja socorrido, vocês não conseguem. Então, aí a gente começa a entender, por vezes, quando Marine falou que provavelmente um dos maiores aflitos que passaram pela Terra tenha sido Jesus. Agora vocês imaginem, foi crucificado, foi condenado à tortura e à morte do corpo físico, mesmo o espírito preparado. Então, sim, alguns segundos, alguns momentos de aflição deve ter passado mesmo, mas nunca não nos deixou de legar o caminho, a verdade e a vida. Nunca. Né? Então, é importante a gente compreender e, perante essa lição que nós estamos aqui agora, fazer algumas ligações, né, com Jesus Cristo e com todo o mecanismo que nos é disponibilizado para a nossa evolução espiritual. Mas vamos dar continuidade. E, pessoal, quem quiser, fiquem à vontade, tá? Só abre o microfone, que é um muto meu aqui, e vocês podem falar, tá? Ó, vamos dar continuidade aqui? Não, não que. Não vai ocorrer essa questão de Deus ter criado um espírito perfeito, né? Ter sido eleito um dos perfeitos, então não vai ocorrer isso. Admitis, então, que há criaturas que valem mais do que vós. Isso é interessante. Essa questão de vale mais é a questão de ter mais evolução, menos evolução, ter mais virtudes adquiridas durante a existência do espírito em si, né? Enfim, então, que há criaturas que valem mais do que vós e têm direito a uma situação melhor, sem por isso vos considerardes entre os réprobos, né? Ou seja, os atrasados, né? Pois bem, colocai-vos por um instante, pelo pensamento, nessa situação intermediária. Que será a vossa, como o admitis, e suponde que alguém venha dizer-vos: sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com a deles? E aí a resposta seria: sem dúvida. Mas o que devo fazer? Quase nada, recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-lo melhor. Olha que interessante, eles colocaram ali como se tivesse, uma suposição mesmo de uma conversa, de tipo assim, ó, eu quero ter a vida do meu irmão ali, ou da minha irmã, que eu considero ela uma vida perfeita, numa felicidade plena ou quase plena, e enfim, aí, vamos supor, Deus chegaria para você, você trocaria, né, a sua vida por aquele, né? E aí é que fala, sim, eu trocaria sim, porque eu queria estar numa condição melhor. E olha, dentro das nossas realidades humanas,
provavelmente a gente não vê nenhum contexto muito dos tesouros morais. A gente vê mais a questão dos materiais. Ah, eu queria trocar de vida com aquele porque aquele ali tem um carrão, aquele ali tem muito dinheiro, aquele ali tem uma mansão, aquele ali tem um rancho. Eu queria ter a vida dele, aquele ali tem um salário de 40 mil por mês. Eu queria ter a vida dele. Então, eu acho que dentro de um contexto de evolução mesmo, na onde a gente ainda está aqui no planeta de prova e expiação, eu acho que seria muito reverberado essa questão material. E não, por exemplo, você trocaria a sua vida com a do Chico Xavier? Alguns diriam até, e aí vamos falar em termos de humanidade, ah, não, mas é uma vida muito sem graça, né? É, olha só, a verdadeira felicidade. Qual que é a verdadeira felicidade do mundo? Qual que seria a verdadeira felicidade? Jesus veio nos orientar. Jesus veio nos nortear, nos colocar no caminho, até porque nós não sabemos onde e como, mas um dia, nessa encarnação, a gente vai embora. A gente vai embora. E tudo que é material vai ficar, né? E o verdadeiro tesouro, aquele tesouro que Jesus disse para nós acumular no céu, o verdadeiro tesouro. E aí? E até é interessante, né? Porque até nas obras de André Luiz, e claro que a gente pega como a primeira obra ali, né? O Nosso Lar, se trata a respeito, né? Ali naquele instante, na realidade, né? Da própria colônia, né? Espiritual, a respeito dos bônus horas, né? O tempo que você tenha tratado e trabalhado para o bem, né, para a caridade, para o perdão e tantas outras coisas, o quanto você vai, de um certo modo, acumulando esse tesouro espiritual, esse tesouro espiritual. Só que aqui nesse mesmo parágrafo ainda tem um pedaço de continuidade dentro dessas indagações que se pergunta, você trocaria de vida com aquele irmão ali? Trocaria, sem dúvida. E o que eu preciso fazer? Aí é o que ele fala aqui, ó. Recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazer melhor. Mas aí que tá. Toda a tratativa aqui, ele é do campo moral. Ele é do campo moral. Né? Então, a continuidade. Hesitareis em aceitar, mesmo que fosse ao preço de muitas existências de provas? Ou seja, se todo o mal que nós semeamos e tudo o que ele ocasionou, se eu quiser ter uma vida abastarda de felicidade, mas a felicidade da purificação, você comprometeria de repente, em menos existências, por exemplo, passar por mais situações, por exemplo, de dores, né? Você estaria pronto para isso dentro de uma realidade de prova e expiação, né, pessoal? Dentro de uma realidade de prova e expiação. Claro que a continuidade é sempre a evolução e que não necessariamente a gente tem que ficar sofrendo. Mas, nas mudanças de comportamento, no perdão que tem que ser algo que lhe é próprio a nós, que é difícil, porque ele confronta, ele conflita com o nosso orgulho. Mas é um esforço. É um esforço. Você estaria pronto a se esforçar para se encontrar num patamar evolutivo maior? É isso que os espíritos vêm tratando aqui, dentro desse diálogo criado para servir como uma analogia ou até mesmo uma
história para a gente tomar como base como? Como que nós nos comprometeríamos dentro dessa condição aqui? Eu quero uma vida boa. Primeiro, qual vida boa que você quer? A humana, terrena, material? Ou uma vida de paz, uma vida de luz, uma vida onde já reverbera amor, perdão, indulgência? Qual que você quer? Esse é o primeiro ponto. E por isso que, por tantas vezes, nós, humanidade, somos tão alucinados e hipnotizados com a promessa fácil da luxúria, da matéria, da riqueza. Nós somos. Estou falando humanidade. É importante nós não contextualizarmos a individualidade de cada um que está conosco aqui agora, que está nos vendo pelo canal do YouTube. Não estamos falando da individualidade, estamos falando da humanidade como um todo. Uma humanidade ainda muito cheia de guerra, uma humanidade tão cheia ainda de recessão econômica, uma humanidade tão cheia ainda de maldades direcionadas a outrem, de todos os tipos, né? E aí? Né? É um planeta de prova e expiação, né? De um certo modo. Planeta hospital, planeta escola, planeta de luz também, um planeta de oportunidades para nós, né? De crescermos, de evoluirmos espiritualmente. Vamos aceitar humildemente o convite do Cristo no campo de trabalho divino. Mas vamos ainda continuar compreendendo essa lição aqui. Agora é um outro parágrafo. Agora é um outro parágrafo aqui. Passamos uma comparação mais prosaica. Se um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes de sua precariedade de recursos, viessem a dizer. Então, vamos lá, vamos subir alguns pontos aqui. A comparação de um homem que, sem estar na miséria extrema. Esse é o primeiro ponto. Passa pelas privações decorrentes de sua precariedade de recurso e ele vem a dizer: eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra. Então, aqui é interessante, porque, tipo assim, ele está falando de um espírito aqui encarnado, por exemplo, que ele não vive numa miséria absoluta, mas, ao mesmo tempo, ele não é tão provido de riqueza. Ele é o que a maioria da gente é mesmo, né? No corre, na labuta do dia a dia aí, e nós estamos falando num contexto material, né? Bom, eu não passo fome, eu não tenho miséria, eu tenho um teto que eu possa usufruir, eu posso dormir, eu tenho alimento, então eu não passo fome e tudo mais. E aí eles citam dessa pessoa que ele se sente um afortunado, porque ele não está naquela condição precária de tanto sofrimento, de tantas privações, que tantos irmãos nossos, que hoje chega praticamente a 1 bilhão de pessoas que se encontram numa miséria extrema aí, né? Então é muito espírito passando por muita situação difícil, né? Então ele vem nos trazer isso, ele veio nos citar isso, né, nessa questão, e esse espírito, que não é um abastado financeiro, mas ele se considera um rico perante a todas as situações que são visíveis, né, que são tangíveis para nós. Mas aí, os próprios espíritos aqui, ele dá uma continuidade, e agora eles vão citar de um espírito preguiçoso, né, que é aqui, ó. Se fosse o espírito o maior preguiçoso da Terra, ele diria sem hesitar:
Trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. O que será isso para acabar a minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. E aí eu acho que um outro ponto muito legal de estudo para nós também. Então ele cita daquele espírito que, de um certo modo, ele é agradecido por todas as situações, mesmo que, né, materiais falando, mas ele é agradecido por não estar numa condição tão sofredora. E, por vezes, também, espíritos preguiçosos que, de um certo modo, não se esforçam tanto, né? Querem trabalhar pouco. Por isso que Jesus cita a respeito de poucos trabalhadores, né? Quer a chegada da abundância de maneira fácil, de maneira até mesmo desonesta, né? Então, os espíritos, eles vêm tratando conosco dessa maneira aqui, e aí ele faz uma analogia com relação ao tempo que nós temos para crescermos, para evoluirmos, para progredirmos. Qual que é o tempo? E assim, nós estamos no planeta Terra, na onde nós bem sabemos, e dentro de toda a engenharia divina, nós temos a questão da rotação, da translação, e que nosso dia tem 24 horas, claro que está falando num contexto muito mais, vamos dizer assim, né? Mais exato, é um pouquinho menos de 24 horas, mas vamos lá, é um dia de 24 horas, é um ano de 365 dias. Nós formos mais exato, 365 dias e 6 horas, né? Mas vamos lá, 365 dias, e por isso a existência do ano bissexto, né? Que é para em um dia acertar todas aquelas horas que não foram contadas nos anos anteriores, né? Ou que estão por vir. Então, e aí a gente raciocina, né? Para nós, essa é a tomada de tempo. A gente vai ver que em Júpiter, que é um planeta evoluído, né? A tomada de tempo é diferente. Nós vamos ver que em outros planetas, independente do nosso sistema, a tomada de tempo é diferente também. O dia ele é quantificado em outras horas. As horas são determinadas em outros números de minutos. Então, no plano espiritual, nós também não seguimos muito bem essa questão do tempo perante a realidade aqui da Terra, pode-se assim dizer. Porém, aqui ele retrata também o que é uma encarnação perto da eternidade que nós temos. O que é a encarnação perto da eternidade que nós temos? É um sopro importantíssimo. E por isso que nós temos que colocar as mãos à obra, mesmo nesse, entre aspas, sopro dentro da eternidade, para que nós possamos fazer o trabalho, e um trabalho edificante, um trabalho bem feito, né? Lembrando que nós estamos tratando aqui da multiplicidade das existências. E como uma existência é independente da outra, porque bem já o dissemos tantas vezes, que a semeadura, né, a plantação, o que você vai plantar, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, uma existência aqui, uma encarnação, é dependente da anterior ou até mesmo das anteriores, né? Então, prestemos bem atenção com relação ao tempo que nós passamos aqui, lá no começo do nosso estudo, a gente tratou a respeito de quanto uma existência é rápida, né? Eu, particularmente, já estou ali na casa dos 50 anos, né? Aproximando. Então, enquanto uma existência é rápida, a existência carnal, então, ela é muito rápida, de repente não dá para eu evoluir tanto. Dá, porque a cada segundo, a cada dia oferecido para nós, é uma oportunidade de fazer algo diferente, de fazer algo melhor, né? Mesmo que essa existência
lá na frente tenha sido um sopro, mas é essencial que bem aproveitemos ela. É essencial. Vamos para mais um parágrafo, que ele também é extenso, mas dentro do horário que nós temos aqui, vamos ali até por volta de 11h40, 11h40 e poucos, dá para nós compreendermos. Ó, ouvimos algumas vezes este raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharão, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro do que ele conceder os meios para reparar as suas faltas? Interessante que os espíritos vêm trazendo, inclusive, crenças de doutrinas e religiões que nós temos aqui atualmente, né? Porque, por exemplo, mesmo que você tenha a consciência de a continuidade do futuro, mas existem alguns dogmas religiosos que falam, ó, você errou bastante nessa vida, você não vai passar nem pelo purgatório, você vai direto para o, entre aspas, inferno. E por vezes ainda a promessa do queimar eternamente no mármore, né? E aqui a espiritualidade ela vem nos tratando, olha, espera aí, né? Espera aí. Acharão por acaso que há mais bondade, e aí nós estamos falando de Deus, né? Que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, né? Do que ele conceder os meios para reparar as suas faltas? E aí que vem principalmente a nossa doutrina nos trazendo a questão, a nossa doutrina no campo do estudo, né, gente? A questão da multiplicidade das existências e sempre a oportunidade do recomeço. Dois fabricantes tinham, cada qual, um operário que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Então, é mais uma história. É muito bom quando a espiritualidade vem principalmente dentro das métricas de Jesus, contando, né? Quando Jesus contava as parábolas, para ficar mais fácil o entendimento. Olha só, então, dois fabricantes tinham, cada qual, um operário que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses dois operários empregaram mal e, certa vez, o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu na miséria. Aqui ele está retratando como se nós suplicássemos a Deus uma nova oportunidade e Deus não concedesse, e nós realmente ficaríamos eternamente num sofrimento perpétuo. Essa é a analogia. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves uma compensação. Fizestes mal o trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de fazê-lo bem e eu te conservarei. E poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Esse é Deus. Este é Deus. Essa é a analogia de Deus. Deus não poupará de nós oportunidades para nós recomeçarmos, para nós fazermos bem. E aí, se isso não ocorre numa mesma existência, ocorrerá na outra. Essa é a oportunidade. Porque, olha, assim, tirando todo o método científico do processo, mas cada dia que nós temos de oportunidade seria uma reencarnação miniatura diferente
para nós fazermos diferente o que fizemos no dia de ontem, para nós fazermos diferente o que nós fizemos nos dias anteriores. Então, cada dia, cada momento é uma oportunidade de fazer algo. Mas, se durante uma existência não deu certo, Deus não nos punirá. Filho, filha, você terá uma nova oportunidade. Você terá uma nova existência. Você estará do lado daqueles com o que fizeste mal. Você estará do lado daqueles que, se não tiver, se teve inimizade, você fará amizade de novo. E olha, filho e filha, se ainda assim não der certo, você vai voltar dentro da mesma família. Porque se a dificuldade externa ainda propõe para vocês situações na onde o orgulho impeça, dentro da família ficará talvez um pouquinho melhor. E aí é a questão das multiplicidades da existência fundamentada na justiça e bondade de Deus. O quão belo e o quão nos acalenta e o quão nos consola a continuidade. A continuidade, o não ficar preso, o não ficar enraizado na matéria, e sim na evolução espiritual. O quão isso nos afaga, o quão isso nos acolhe. Porque o Deus é o nosso Pai Criador e não deixará que nós fiquemos para trás, que nós fiquemos num sofrimento contínuo. Ele não nos deixará. E são essas oportunidades que ele nos concede. Ó, seria necessário perguntar qual dos dois fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável que um homem? O pensamento de que a nossa sorte está para sempre fixada em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança, a fé e a esperança no futuro. Aqui reside, dentro dessa ideia que o estudo nos passa. Assim, sem nos pronunciarmos a favor ou contra a pluralidade da existência, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Ou seja, não há uma condenação que ela esteja fixada e que ela seja já atribuída. Aqui está falando da questão de eu tenho o direito de me defender. Se eu tivesse um pai ou um Deus imperdoável, um Deus soberano que determinasse que uma pessoa estivesse condenada perpetuamente. Não. Dentro da própria engenharia, eu tenho, sim, pontos para me defender e requisitar, inclusive, para que eu possa melhorar. Né? Então, não existe um julgamento na onde a gente não possa nos defender. Vocês imaginam bem, o julgamento aqui na Terra, a justiça aqui do planeta. Claro que cada país, cada território, cada local tem a sua justiça, fundamentada na Constituição que é vigente, mas todas elas dá, de um certo modo, tirando as ditatoriais, né? Mas todas elas dão um modo de defesa, né? Um modo que você possa se defender. Então, vamos lá. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer a pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não pede licença. Não consulta as nossas preferências. As coisas são ou não são. Deus diz de que lado estão e tomemos o problema sobre outro ponto de vista.
fazendo sempre a administração do ensinamento dos espíritos e unicamente, portanto, como um estudo filosófico. É óbvio que daqui 2 semanas nós vamos continuar esse estudo, né? Temos bastante parágrafos para esse estudo, mas é um estudo muito rico. E assim, mesmo para nós que, né, de um certo modo, já estamos num estudo da doutrina espírita, de repente, muito mais longo, e que já perpassamos por esse estudo, mas cada vez mais, cada estudo realizado, e dentro do nosso campo de evolução, as percepções vão alterando para melhor, né? É aquele mesmo caso de, tipo assim, eu assisti uma série de TV e estou assistindo a segunda vez, estou vendo tudo diferente. Assisti um filme a segunda vez, nossa, eu estou pegando detalhes que eu não havia pego. Então, assim é o estudo contínuo também que nós realizamos, seja ele em qualquer frente que tivermos que realizar. No próximo domingo, o estudo será do livro Vinha de Luz, Espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Daqui 2 semanas, a continuidade da lição Considerações sobre a pluralidade das existências. Alguém fique à vontade se quiser comentar. Então, vamos partir para o encerramento dos nossos estudos de hoje. E antes de solicitar para o Luiz Fabiano a prece de encerramento, vamos novamente elevar a Deus, a Jesus Cristo e toda a espiritualidade, utilizando-se de nossos fluidos para o lado benéfico de todo o processo. Pedimos e oramos por aqueles que passam aqui na Terra encarnados por momentos de sofrimento, de provas, expiações, dores, enfermidades, doenças, problemas de todos os âmbitos, aqueles que internamente, pela saúde mental, também necessitam de afagos e acolhimentos espirituais, seja levado àqueles que passam pela miséria extrema, pela condição de rua, seja levado àqueles também que estão nos hospitais, nas casas de acolhimento e tantos outros ambientes de consolação. Direcionamos também, né, de um certo modo também, que essa prece chegue até Divaldo Pereira Franco também, que está passando por momentos de provas aqui encarnado, que também nossas preces sejam direcionadas a ele e a todos que estão passando por esses campos de provas e expiações. Seja levado também ao plano espiritual, aqueles que já partiram aqui da Terra, que estão passando por momentos que não reconhecem ainda a passagem, que continuam ainda acreditando que estão vivos, estão andando, perambulando dentre as casas, dentre as ruas, que eles possam despertar, que eles escutem as intuições espirituais, que possam ser socorridos. Seja levado àqueles que estão passando pelas regiões de zonas inferiores da espiritualidade, que eles possam também ouvir todos os amigos espirituais que estão ali para acolhê-los e dar os socorros necessários na espiritualidade. Seja levado àqueles que estão nos hospitais espirituais, nas casas de acolhimentos espirituais também. Seja levado a todos aqueles que se encontram na erraticidade, no plano espiritual. E agradecer permanentemente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por tantas intuições, por tantas oportunidades e bênçãos que nos são concedidos.
Fabiano, você faz a prece de encerramento? Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Que essa prece seja direcionada para vocês, para toda a sua família. Tivanete, tia Marlene, Fabiana, Viviane, Mirela, Vitória, Rafaela, os nossos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos em estudo, estamos procurando aprender cada vez mais e compreender de tantas bênçãos que somos contemplados e aproveitá-los ao máximo para o nosso crescimento e evolução espiritual. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, uma semana que simbolicamente também nos traz à tona passagens de Jesus Cristo. Então, valorizemos a semana e elevemos nossos pensamentos a todas as percepções divinas. Que assim seja, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente, no domingo de Páscoa. Que assim seja. Assim seja. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana. Fica com Deus. Com Deus. Bom domingo para todos, uma boa semana e até a próxima reunião, se assim Deus permitir. Que assim seja, Fabiana. Fique com Deus, viu?